Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, querido, bendito, Mestre, que nos concedeu. Então vamos entrar no capítulo 9, Desafios Existenciais. Ele vai trazer para nós, então, uma experiência, e daí nós vamos conversar sobre essa experiência e colher ali os ensinamentos que a gente precisa, né? O objetivo é esse, analisar o fato, contribuir com aquele evento que está acontecendo, com a nossa luz, o nosso entendimento, e colher algumas informações importantes para nós. Ele diz assim, embora, ele abre, né, este capítulo, embora a nossa comunidade pudesse desfrutar da luminosidade do sol, sobre a área imensa, desolada, pairava uma nuvem sombria. Pesada resultante da angústia coletiva, do desespero que assolava os sobreviventes, da revolta que muitos tomavam, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta, podíamos ver a tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. Então ele está descrevendo o resultado espiritual dos fatos ocorridos ali. Bom, abaixo desse capítulo, é um capítulo ligeiramente pequeno, a gente sabe disso, ele se detém em cima apenas de um evento. Depois dessa abertura, o que vocês foram observando, seguindo uma linha para baixo, sem adiantarmos o tema, nessa primeira folha aí? Se não tiverem nada, pode ler, né? Qual é a pergunta, Fabiano? Exatamente. Não ficou claro? Não. Se vocês não tiveram nenhum apontamento abaixo dessa primeira leitura que eu fiz, aí alguém pode seguir lendo então para nós. O que me chamou muita atenção, né, é essa questão assim que do que eles vislumbram, né, da tempestade vibratória que fica no local. Isso me chamou muita atenção, porque me fez reportar o entendimento, né, que nada se perde, né, que tudo fica gravado no universo, e ainda mais quando tem as emoções, né, das pessoas naquele momento. Então, de bom e de ruim, né, porque assim como tem ações que são perversas, no caso dessa que a gente está lendo, tem o que nos consola é que tem as emoções boas, né, as atitudes boas que também ficam gravadas no universo, né. Mas essa clareza que ele está relatando aqui, como isso fica denso na leitura, né, que tu sente aquilo ali te dá um vislumbre de dor, né, até de tão forte que eu achei, assim, né, dessa psicosfera que perturbava os sobreviventes aflitos, que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores, né? Foi essa partezinha assim que mais me chamou a atenção, né? Dessa parte, né? Uma sociedade atormentada, né? Que a gente sabe que a sociedade ali, as pessoas que ali conviviam, embora fosse um paraíso, uma outra aula tu colocou, né, Fabiano? É um paraíso, mas na verdade era uma devassidão sem tamanho, né? É isso que me chamou bem a atenção. Um pouquinho mais adiante ali, tornava-se um círculo vicioso, as mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. Quer dizer, tu vai absorvendo aquela tormenta e tu vai emanando mais pensamento e mais tormenta e vira uma rodinha, não sei. Um ciclo vicioso, né? Vira um ciclo vicioso.
E para sair é muito difícil, viu? Cúmulos ali seriam nuvens, tá? Cúmulos é tipos de nuvens, tá? Então seriam nuvens, os cúmulos normalmente são nuvens mais branquiçadas, assim, né? E ali eram cúmulos, nuvens muito escuras, se lembravam cúmulos, mas muito escuros. Também tem uma parte ali, logo abaixo. Pode falar, Ivan. Não, acho que o Fabiano sumiu, não sei, ele tava falando e sumiu. Ah, tá. Não, desculpa, pode falar, Ivan. A emoção ali que ele fala, né? A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias de oração em favor daquela sociedade atormentada, né? Então, assim, o amor combate muito, né? Combate todos esses tormentos, né? Isso que nos dá um alívio, assim. E também essa parte vai fechar bem no finalzinho do capítulo, que nos dá essa grandeza, né? Desse amor de doação, né? Para as pessoas. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma leitura sequencial? Tornava-se um círculo vicioso. Eu vou pulando assim, porque a nossa ideia não é ler o capítulo e ficar contando ele, né? Mas fazer uma interpretação. As mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que paravam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixou-me arrastar pelas blandícias da oração em favor daquela sociedade atormentada. Aí vocês ficam imaginando, né? Vamos imaginar assim, tu fica olhando a desgraça daquela situação, assim, as pessoas assim, em total desespero, por pouca coisa, escura, agarradas a corpos, a outros ali brigando. Entende? É um cenário assim, de verdadeira compaixão. Aí, mediante aquilo, ele então busca fazer a oração. Desculpe a minha ignorância, mas essa palavra blandícias é nova para mim, né? Vamos Eu estava procurando agora mesmo no dicionário. Brandice é meiguice, candura. Assim. Palavra carinhosa. Eu estava procurando agora mesmo no dicionário, porque eu digo, mas essa palavra é meio estranha, que eu não conheço também. Fabiano, hoje, conversando contigo, né, a respeito, tem uma aula que eu tenho que dar sobre verdade e libertação, e exatamente isso aí, um ponto que nós temos que chegar é chegar nessa parte do amor sem sentimentos, assim, não é sem sentimentos, sem nada que nos obscurva, nos deixe sem fazer aquilo pela nossa compaixão. Tá? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante isso. Veio casar exatamente por aquilo que eu estava vendo hoje. Só um pouquinho que eu vou desligar o telefone aqui. Isso que a Regiane traz é exatamente tentar trocar o pensamento diante de uma situação, né? Ao invés de fazer... Porque nós vamos botar a mesma energia, gente. Sim. Para julgar e para ter compaixão, é a mesma energia, porque é a mesma vontade. A opção é sempre nossa. Mas é o amor externado em um amor assim, sem fim. Né? Doação completa, que é o ponto que nós queremos chegar. E é aquela coisa assim, eu vou fazer pelo simples ato de fazer pela misericórdia, e sem ficar perguntando, né, aquela coisa, entrar em detalhes demais, de racional. Assim, e sem julgamento, nem nada, né? Que tipo de vida eles levavam, nada importa. O que nós temos que fazer agora é ajudar essas pessoas, né? Nesse momento tão incrível. Exatamente.
Bom, o que ele está narrando para nós, né? Ele está narrando que ele está diante de um episódio, de uma situação como outras que ele estava envolvido, e nesse episódio, nessa situação específica, ele vai se deparar com um caso de uma moça que tem aí um trio aí, né, que vai se fechar. Um obsessor, uma moça que vai estar passando pelo problema e sua mãe. Daí, onde é que nós vamos encontrar isso no texto mais abaixo, né? Logo chamou-me a atenção o espírito feminino. Quem gostaria de ler esse trecho e aí a gente comenta? Eu posso ler. Logo me chamou a atenção o espírito feminino, que se encontrava sob terrível denominação de ouro, masculino, que se apresentava com um aspecto terrível e a explorava psicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Podíamos ver o algoz, que explorava-a emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucura. Continua? Enquanto a contemplava presa ao corpo que tentava reerguer, talvez pensando em fugir da situação penosa, acercou-os uma anciã desencarnada, que lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe a genitora. Continua? Pode seguir até fechar o raciocínio, assim, um pouco desse raciocínio, só para nós entender. Imediatamente fez um sintético retrato biográfico da infeliz. Minha filhinha começou entre lágrimas de resignação e débil voz. Era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada do acordo com os nossos costumes com um homem de aparência respeitável de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegrias, porém, passados 2 meses, ele encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde... Mas aí, tu viu que é cultural, né? Que é um absurdo, né? Casa, É a cultura deles. Sim. Tá, com crianças lá. Exato, exatamente. Então, isso é uma discussão para o futuro, né, gente? O que é cultural? Até que ponto o cultural sobrepõe um direito, né? A gente tem que... o futuro vai começar a discutir essa questão. Né? Porque o que é, por exemplo, um exemplo claro, só para nós sintetizarmos aí. Eu cometo um ato que pode ser legítimo perante as leis, mas não ético. Então, assim, eu posso pedir auxílio moradia ganhando 100 mil reais por mês, segundo as normativas e leis que foram criadas, posso. Mas é ético que eu faça isso? Então, o futuro vai ter que discutir essas questões, que isso sim é dominação do mais forte sobre o mais fraco. Que o mundo vai ter que desaparecer essas dominações. Isso é chamado, tá? Tem uma nomenclatura que se chama isso, é o encobrimento do outro. Quando eu uso de um poder para encobrir o outro, assim. Compreendem? Então, Tu mostrou isso, tu mostrou uma foto do que estão fazendo ali agora, né, fazendo agora no Afeganistão, né, e querem que as mulheres primeiro cobrem um negócio, depois cobre aqui, né? Desaparecimento da figura, não foi tu que postou no grupo? não, foi outro. Foi Não, minha. não foi outro. Mas isso fica difícil de mudar porque é uma questão cultural, né? Não, mas é por isso que é assunto para o futuro, né? Sim. Então, as novas gerações... Porque assim, ó... Não, mas professor, assim, só para falar, eu vejo que tem pessoas assim que trabalham com a questão dos direitos humanos, que estão nessas sociedades que seriam mais atrasadas, vamos dizer assim, que tem esse pensamento das filhas casarem e, sei lá, que dá até
tem um nome que agora me fugiu, assim, né, para família, enfim, né, e às vezes são pessoas muito humildes, então, crianças, às vezes, casam com pessoas muito mais velhas. Então, há um trabalho em alguns lugares para que não aconteça mais isso, né, família? Isso já está acontecendo agora. Deu efeito, ainda é muito peso, mas tem pessoas trabalhando, assim. Então, o que nesse sentido? Que essas pessoas, especialmente as mulheres, né, tenham educação, que elas pensem por elas mesmas, né, e tentar ver o que ela tem direito, assim, mas isso é uma coisa que poucas pessoas fazem isso, né, trabalho voluntário, assim, mas já existe. Mas é que é o futuro, porque o que acontece? Não é esta geração corrompida que vai trabalhar isso. Essa geração corrompida, ela vai sair da Terra. Tá entendendo? Ou ela se modifica, ou ela sai. As gerações futuras que estão vindo para o futuro é que vão trabalhar de forma digna a questão, por exemplo, do racismo, a questão de direitos, a questão até onde eu posso ir com aquilo que eu defendo. Então vai vir espíritos altamente éticos, maduros, psicológicos, uma juventude, porque o espírito vai voltar a ser criança, obviamente que ele vai ser jovem. É o nosso caso quando nós voltarmos. Então, juventude que a gente diz não é juventude de gurizinho e guriazinha, né? Porque é necessário também uma experiência de vida, né? Ter um estado de lucidez. Agora, quando a gente diz uma jovem, é no sentido de novas informações. Essa geração que está aqui agora é uma geração que está tomando conta de que se ou aceita a mudança ou é retirada. Porque aqui está vindo para discutir isso, vai tornar essas questões também culturais discutíveis. Ela vai exigir. Então, esses espíritos provavelmente nascerão mulheres, exatamente para trazer essa discussão, e são políticos, ou nascerão homens, vai depender. Mas, neste momento, o Oriente Médio e essas ilhas já estão com missionários encarnados, aguardando o momento hábil para poder ir daqui. O Fabiano, essa questão dos tempos, por exemplo, isso ocorre com os muçulmanos, com os judeus, que a religião está arraigada à questão cultural. Né? Isso há milhares de anos. Né? Então, assim, eu me lembro de um caso que ocorreu na minha escola, que a menina é filha de muçulmano. E aí, na época, nós tínhamos tudo integral e a escola ganhou carne de porco. E aí, as cozinheiras fizeram carne de porco ao meio-dia e deram para todas as crianças. E a menina tinha 5 anos. E quando o pai ficou sabendo, o muçulmano ficou sabendo que a menina tinha comido carne de porco, e na religião muçulmana é proibido ingerir carne de porco, proibido, ele foi lá na escola tirar a satisfação da diretora. Só que ele disse, pai, nós não sabíamos, né? Ou talvez nós nos lembrávamos, então a outra vez nós não vamos mais fazer então carne de porco, a gente vai fazer e de repente já faz um bifinho para ela, alguma coisa, na época que tinha, né, integral para os pequenos. Então ele veio lá e ficou muito bravo, porque ele tinha se sentido ofendido porque nós tínhamos dado carne de porco para o filho dele, mesmo que nós não tivéssemos nos flagrado o conhecimento do assunto. Então a questão cultural é muito arraigada à questão religiosa, né? Então isso também influencia bastante a questão de se libertar desse arraigamento. Vai ser necessário esse pessoal que vai vir aí, né? Vai ter que ter muito trabalho para conseguir aos poucos retirar isso. E era por isso que eles acabam ficando presos. Porque o que nós temos? Espíritos que se denominam justiceiros, porque acreditam fielmente, né, que devem fazer a justiça. E temos, aí, o que está acontecendo com ela? Ela, então, essa moça, como a Rita vai ler para nós, ela, então, ela é levada a casar com um homem mais velho, tinha a questão toda da prosperidade, só que em determinado momento isso tudo derriou, né? A ilusão da prosperidade faliu, né? E aí aconteceu algo diferente. O que aconteceu, Rita? Termina para nós mais um pedacinho.
Então, ali, eu só não concluí a frase, né? Os responsáveis foram ricos de alegria, porém, passados 2 meses, ele encaminhou ao prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde uma moçoila inexperiente e sonhadora vendia um couro em volúpias de paixões. Fez uma pausa, enxugando o pranto, e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal, recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar. Submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Um desgaste natural, resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou-se para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes. Para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Para o quê? Ele fecha o raciocínio ali, ó. O que estragou a vida dessa menina, né? Imagina, 14 anos, tudo que causou, né? Ela fez até um aborto, né? Mudou o comportamento, drogas. Olha o que uma pessoa pode estragar, né? A vida de outra, né? Forçando, porque, né? Ele casou e depois mostrou para que veio, né? É isso, Fabiano. Vocês perceberam que era um lugar totalmente de desequilíbrio sexual, né? Quando não havia essas explorações da área da sexualidade, havia os exploradores que vinham de fora. Porque além de ser um paraíso, aquilo ali, ilhas e tudo mais, também era um paraíso sexual, considerado um paraíso sexual. E quero continuar mais um pouco essa leitura para nós ver como é que vai se desenlaçar. Né? Fabiano, deixa eu só te fazer uma pergunta. Os débitos eram os mesmos de quem morava e tinha cultura e de quem ia para lá para aproveitar esse problema da cultura fácil para quem já conhecia os débitos? Como assim os débitos? Os débitos, por exemplo, que as pessoas que têm a cultura, né, como esse tipo de prazer, é uma coisa cultural. Não, mas não era cultural. Eles se comprometiam junto, é isso? Não, a prostituição não é cultural ali. Ela era um hábito normal. Cultural era casar a moça naquela idade. Isso era cultural da cultura muçulmana. A questão sexual, ela perpassa o cultural. Ela é como se fosse uma sombra em todas as nações. A prostituição é uma sombra em todas as nações. Vive-se o cultural, mas tem aquela margem de sombra ali. Sim. É uma manifestação da nossa sombra. Por isso que a gente aceita. Mas tem, por exemplo, o Brasil também tem a sua cultura, mas tem a prostituição. Então, os outros países têm a sua cultura, mas tem a prostituição. Entendi. Entendeu como é que é? Sim. Eu fiquei imaginando só o sofrimento dessa mãe, né? Porque primeiro, como diz ali, de acordo com os nossos costumes, quer dizer, acho que os pais têm que permitir esse casamento. Como era mais velho, mas de caráter, né, respeitável, aparência respeitável, caráter vil, foi permitido o casamento, né? E aí depois é que foi, eu imagino que quando permitiram o casamento não sabiam esse destino dela, né? E aí foi tudo isso aí, e aí a tormenta da mãe, né? De pedir socorro, de auxílio, e aí vai seguir agora, né? Porque vocês imaginem que os pais são mais antigos, portanto, vivem o cultural. Mas o cultural para eles, casar uma moça com 14 anos, não é entregar para uma prostituição. Era para entregar para um casamento feliz. Agora, claro que no Brasil é considerado um menor, né, gente? Mas a legislação, vocês sabem que o Brasil, em termos de direitos de infância, é o modelo do mundo, né? O mundo inteiro segue o nosso país.
somente os direitos, o ECA, a criança, vários direitos, ele é modelo internacional. Por isso que nós não matamos criança em cadeira elétrica, não prendemos criança, porque nós temos um entendimento muito diferente aqui no Brasil de infância do que o resto do mundo. Então a criança é super mais bem protegida no Brasil, em termos de leis. Agora, é diferente desses países, né? Eles entendem que 14 anos não é um menor. Bom, nos Estados Unidos tem que jogar cadeira, não vai para a cadeira elétrica. Não é dado pena de morte para menor, mas é colocado em prisão perpétua. Não, eles são presos, Fabiano, aí quando completam 18, se pegar pena de morte, são executados. Tem guarda até os 18. Teve um menino que, 11 anos. Sim, mas aí no caso eles são condenados, ficam na cadeia, deve ter uma cadeia especial para eles, né? E depois, se pegar pena de morte, aí depois dos 18, né? Mas teve um caso só nos Estados Unidos, parece, recentemente, que foi um menino de 11 anos. Claro. Mas a Sônia também estava colocando, quer colocar mais alguma questão, além do Hilário, assim, que colocou, Sônia? Não, é só para chamar a atenção disso do sofrimento desses pais depois, né, de permitir um casamento e achando que ia ser feliz, provavelmente, né, acho que foi das melhores intenções, né, não sei como é que é, se tem que permitir, mas eu imagino que sim, né, com uma criança de 14 anos, mesmo sendo costume casar cedo, mas foi permitido, né, eu acho que jamais iriam permitir se soubesse que ia virar comigo. Vocês entendem, notem, já que nós estamos nesse parâmetro, é assim, ó. Esse entendimento 14 anos é hoje, tá, gente? Porque, por exemplo, na época da minha mãe, 14 anos ela já tinha filho. Os nossos bisavós, com 14 anos, já eram casados. Principalmente as mulheres. Elas já eram casadas. Na grande maioria, até uma certa... Não sei se eram 14 anos, 15 anos, já tinham filhos casados e tudo mais. Maria de Nazaré teve Jesus aos 13, 12 anos. Então, mas também se via menos, né? Também naquela época. E por isso aí que está o ponto. O velho com 40 anos já não é velho. Então, veja que desce. Nós estamos tendo um parâmetro, por exemplo, vamos pegar nós aqui. Vamos pegar eu com 50 anos. Eu com 50 anos, na época de Jesus, era um velho carcomido. E sei lá se tinha vivido. Agora, com o avanço da ciência, e aí nós vamos ter dois tipos de avanço, que é o avanço da medicação, que prolongou a vida, e o avanço da estética. Qual é o avanço da estética que nós tivemos? Cremes, shampoos, né, e vários outros produtos que tornaram as pessoas mais jovens. Né? Eu tô tirando as cirurgias plásticas, que não é o nosso caso, porque é muito dinheiro, mas vamos ver o que a gente tem alcance. E as medicações, a informação que nos levou a comer alimentos, discutir colesterol, questões, então tudo isso prolongou a vida. O que a gente entendeu? Que o homem velho, hoje um homem velho é um homem de 80 anos. Uma pessoa que hoje desencarna com 60 anos, nós dizemos, morreu cedo. Né? Então, ali, este parâmetro não dá para ter com aquela cultura que parou no tempo lá atrás. Esses países ainda estão respirando aquela cultura bem lá de trás. Tempo ainda lá dos cristãos. Estilo de vida também, né? E aí se leva em conta questões de pobreza, porque vocês imaginem ter os filhos pobres, arrumar um casamento, é uma salvação, né? Assim, por exemplo, ocorre no Brasil, há um tempo atrás, por exemplo, quem é da filosofia, por exemplo, tu vai ver muitos padres estudando nas faculdades que não eram padres, eram rapazes do interior que queriam ter uma formação, entravam para a igreja, faziam filosofia, quando iam fazer teologia e saíam fora. Eu conheci muitos que entraram para o sacerdócio para poder estudar. Então, tu vê que são recursos que vão se usando. As pessoas vão usando para poder
por exemplo, quando eu fiz filosofia, estava cheio de padre na minha sala. Aí faz a filosofia para depois fazer a teologia. Quando foi para fazer a teologia, não tinha padre. E a Igreja Católica aqui, a PUC, sabia disso. Mas ela permitia porque queria dar aquela oportunidade. Era uma maneira realmente de peneirar aquelas pessoas, mas também era um processo. Eu tive um padre, um professor padre, e ele me relatou isso. A gente sabe que aquele jovem ele não tem tendência nenhuma à vida religiosa. Mas é uma forma de mostrar Deus para ele, caminhar ele, porque ele está lá, ele vai para o monastério, ele é freio, e depois vai para. Pelo menos ele tem uma abertura contra ele. Então vocês imaginem nessas situações aí, a mãe esperar que a filha vai ter um bom casamento, no caso dessa jovem. De repente ela não tem, né, gente? É desesperador. E o que ela faz? Implora, né? Assistência. Mas nós podíamos chegar nesse momento ali, dessa situação. Quem gostaria de achar ali para nós? Posso começar a vida visitada por mais de uma vez pela minha ternura? Pode? Tá, então, visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava. Desgostoso em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros. Advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para o outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes, que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conuco a que se entregava. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci, vitimada por um ataque cardíaco. Silenciou entristecida, olhando o espírito querido, ainda vitimado pelo seu algoz. Por favor, socorram. Rogou o súplice, de mãos postas e quase se ajoelhando, o que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco tomar de desgraça desde que longes pertos dias de aberrações. Desde aqueles longes pertos dias de aberrações. Tá bom até aí, só para a gente pensar um pouquinho. Se alguém quiser fazer alguma colocação, achou interessante, quer contribuir. Como a Regiane estava falando, antes eu chamava a Regiane de Salomão, né? Não sei porque agora eu desisti, porque fiquei um tempo com EAD com ela, era Salomão, era o único que chamava ela de Salomão. Aí, mas como a Regiane falou, esse processo da empatia, né, de se colocar, então você perceber assim, você imagine para uma mãe que espera uma coisa e depois não tem esse retorno de um filho, uma filha no caso ali, e de repente morre, desencarna desse desgosto, porque tem um infarto. Que tristeza, né, gente? Essa pessoa assim, ver sua filha. Isso aí, como é que a gente consegue assimilar isso? Transportando isso para a nossa vida. Vendo nos nossos próprios filhos. Vocês têm filhas, alguns de vocês têm filhas. Imaginem, coloquem a filha de vocês no lugar desta moça e se coloquem no lugar desta mãe. Para ver como ela deve sentir isso, como é que ela percebia isso.
uma dor sem fim, uma angústia sem fim dia e noite, porque tu não consegue, tu quer ajudar, mas e de que maneira, né? Porque foi tu mesmo que colocou naquela situação, nesse caso, né? Então, assim, acho que a culpa é uma coisa que atormentou, tanto é que vieram o pai e a mãe falecer praticamente de desgosto, pelo que eu entendi, os dois, né? Porque o ataque cardíaco tem tudo a ver com a emoção, né? As emoções que tu sente ou sentiu, assim, muito fortes na tua vida. Então, isso é uma dor que tu carrega para além da vida, né? Porque tu vê que tu fracassou, digamos, nessa encarnação. E é uma expiação para uma mãe isso, porque no caso dela, ela já estava vivenciando essa expiação, já sentindo todo o processo de remorso, de erro, de punição, né? E a única coisa que ela recorre, e realmente a única coisa que nos recorre nesse momento, é a oração. É pedir, por favor, alguém me ajude, porque, né, é uma expiação muito grande para um pai ou uma mãe nessa situação. É o que eu penso, pelo menos, né? Eu tenho minha menina jovem, né? Amanhã vai estar fazendo 17 anos, então, né, te coloca no lugar, porque a gente não sabe o que vai ser o futuro dela, e a gente pensa nisso, né? Se vai encontrar uma pessoa legal para dividir a vida dela, né? Para o que vai ser da vida. A Deus pertence, mas acontece que tu também faz parte dessa iniciação, né? Desse encaminhamento mais correto possível, né? E aí a gente acha que criou, como é que eu vou dizer assim, eu pensava assim, pelo menos, né? Quando tivermos, né, na adolescência já vai estar criado, né? A recém está começando. A recém está engatinhando a vida deles. Né? O meu guri tem agora, está com 20 anos. Né? Estão recém galgando os primeiros passos. Então, tudo que eu ensinei pode ser que não vale de nada. Né? Porque, nesse caso dessa mãe, se viu esvaindo todo o ensinamento austero que eles tinham e que foram criados e que ela participou na tenra idade, né? E aí eu acho que eu fico questionando, eu só fico questionando assim, e todo aquele ensinamento austero e de boa vivência, pelo que eu percebi ali, os pais tentaram dar, né? Não serviu de nada, né? Aí eu fico pensando nessa, me colocando no lugar, né? É que a menina, eu vejo assim, ó, ela era uma menina de 14 anos, praticamente uma criança. E aí a personalidade dela foi forjada por esse marido aí, né? Pela prostituição que ele colocou ela. Então lá ela poderia ter sido uma pessoa, uma mulher maravilhosa, mas a vida que ela levou com esse marido, se prostituindo, usando drogas e tudo mais, isso aí transformou ela. Mesmo que ela tivesse tido uma base de família, mas ela estava sob o poder deste marido, né? E eu acho que a religião é uma coisa forte, assim, porque aí os pais não poderiam intervir mais, né? Ela casou, agora é dele, né? Eu acho que é mais ou menos assim, sim, milagre, nesse caso, sim. História, né? Agora eu fico pensando assim, porque na minha família teve meu irmão mais velho que faleceu por causa disso, de bebida e drogas. Ele também era jovem quando foi para esse lado, assim, tinha 18 anos e conviveu com a minha mãe até ficar bem velho, assim, e foi uma luta constante da minha mãe, assim, diária todos os dias, carregando aquele filho. E aí eu fico me perguntando, né, o que faz com que a pessoa não receba, não consiga enxergar todos os ensinamentos que teve desde pequenininho, porque tu fica até o teu lar, geralmente até os 18 anos,
19, 20 anos, né? Depois tu vai ao mundo quer dizer, vai trabalhar, vai estudar mais ainda, né? E aí todo aquele ensinamento parece que se esvai perante uma sociedade tão cruel que a gente está enfrentando, né? Pelo menos é que eu vi e presenciei na minha família, né? Isso é muito cruel, gente. Essa incerteza. Vamos para o segundo link, pessoal. Tá aberta a sala lá já. Pode vamos lá. migrar. Vamos lá. Tudo bom, querida? Tudo bom? Tudo bom. Que bom que tu conseguiu entrar. Sim, claro. Não deve Mesmo ser atrasada, não tem problema. O importante é participar. É uma pena perder o inicinho, assim, mas É. pelo menos consigo participar. Claro, agora tu consegue participar e depois tu só assiste na gravação. Isso. Para não perder assim o embalo Exato. dos comentários aqui. Né? E o raciocínio, né, que começa a ser construído ali bem no inicinho. A hora que entrar todos, aí tu me avisa. Faltam. Acredito que tu tá com uns 2, faltam 5, ó. Deixa eu ver se tem alguém lá. Agora, para mim, agora começa a parte de todo o ensinamento da doutrina, né, espírita. Até agora a discussão era né, o que aconteceu com a coitada da moça, né? Tá faltando a dona Ledir. Deixa eu ver aqui mais. Ó, ali tá ela. Help, call to your life. Marlene. Silvana, Sônia, acho que tá todo mundo aí. Tá todo mundo? Fabiano, eu queria falar sobre alguma questão ali que a Marlene estava falando, né? Eu só vou confirmar que se o Fiário tá gravando, daí já pode falar. Tá tudo bem? Então tá, agora tá. Era a Marlene que estava falando, né? Uhum. Ela já tá aí, né? Tá aí. Tá. Não, eu só porque eu fiquei pensando nessas questões que ela estava trazendo ali, em relação à experiência, na situação da família dela, do irmão dela. É que assim, né, eu também sou mãe, mas agora a adolescência até os 24, né? Estão dizendo cientista já, não é mais 21, então tá. Mas assim, eu acredito, né, Fabiano, que a gente tem duas questões. Tu como pai, mãe, tem que fazer o teu melhor. Educar, passar princípios, valores, dar exemplo, né?
mas também o espírito tem a trajetória dele de outras vidas, né? Acredito que nós, como os pais, podemos sim, muitas vezes, mudar algumas predisposições ou questões que tu vê do filho que tu pode reverter, assim, más inclinações, vamos pensar assim, né? Mas tem outras que tu não consegue, né? Porque o espírito ele tem sempre livre-arbítrio, né? Então, cabe ao pai ou à mãe, mas nem sempre vai conseguir reverter, entendeu? Então, por isso que a gente vê, às vezes, casos que a gente pergunta, pô, os pais, os irmãos, a família, todo mundo, sei lá, dá exemplo, é assim, por que só aquele lá da família? É porque o espírito, ele tem livre-arbítrio, as escolhas, né? Claro que ele tendo uma família que deu exemplo, passou valores, ele vai ter muito mais chance de aprender esse espírito, assim, né? Mas ele tem vidas passadas, né? E, digamos, predisposições, né? Então, eu acho que em alguns casos, sim, os pais conseguem reverter as más inclinações, pelo exemplo, passando os valores, enfim. Em outros não, mas é porque aí o espírito tem as suas escolhas também, né? Os pais não se sentirem tão culpados, né? Porque óbvio que deve ser um desgosto com o pai e a mãe ver um filho se perdendo no caminho, assim, né? E tudo mais, né? Embora esse caso que a gente está estudando, eu acho que a mãe deve ter sido culpada, porque mesmo que seja tradição, de certa forma ela concorreu para aquilo, né? Porque é óbvio, né? A filha era uma criança, e para mim uma criança é 14 anos. E então, obviamente que ela casou, porque tinha que casar pela tradição, mas enfim, será que ela não poderia ter visto que ele não era uma pessoa adequada? Sei lá, não sei. Eu penso muito porque a gente, como pai e mãe, tá sempre com o radar ligado, né? Assim, né? Quem é que tá andando com a filha, não sei. O espírito protetor das mães. Mas enfim, então, sem julgamento, né? Então, eu acho que os pais devem passar sempre, e a gente tem uma passagem, sempre cai para mim do Evangelho segundo, tem uma fala, eu não vou contar aqui, eu ingresso dos filhos, os pais têm que estar com aquele espírito, que às vezes é até estranho, para educar e ensinar. Mas que, eu não vou perder aqui, né, ingratidão dos filhos, assim, pá, assim, explica bem isso aí que você falou. Mas é claro, às vezes o filho pode se perder, mas aí tu fez a tua parte, né? Então, porque o espírito tem livre-arbítrio, né? Então, nem sempre tu vai conseguir reverter algumas questões. E claro, como pai e mãe, nessa existência, tu vai se sentir frustrado, digamos assim, que tu falhou, né? Não tem como. Eu acho que mais uma vez a gente cai na questão da cultura. Então, a gente não pode comparar nossas leis, o nosso modo de viver aqui no Brasil com uma cultura desse outro extremo do mundo, porque lá, eu acho que essa mãe ela não teve essa intenção, ela, né, ali até no capítulo ali, falou que ele era um homem bem mais velho que ela, mas era uma pessoa, para eles, parecia do bem, né? Então, a mãe entregou a filha com todo o amor, né, pensando que ela ia ser feliz, mesmo ele sendo mais velho. Mas eu vejo uma questão, assim, da mãe de cultura. Ele deixou bem claro. Então, acho que a mãe, coitada, não é culpada nesse caso. Ela pode, como falou a Marlene, se sentir culpada quando viu a filha nesse estado. Aí sim. Mas no momento que ela entrega a filha para um casamento assim, eu acho que foi na melhor das intenções, para a filha ter um lar, porque, né, devem casar cedo lá, né, porque isso aí aconteceu, né, ainda nesse século, né. Então, é uma coisa assim que a gente estranha, porque é muito diferente de nós, né, é muito diferente a cultura, nosso é diferente agora. É diferente agora, não há umas décadas atrás. Sim, aquilo que tu falaste também, Fabiano, né? Antigamente aqui também, como o Fabiano falou, a cultura era assim, a gente, esses dias eu vi já te passo, Sônia, esses dias eu vi um meme assim, que ele era muito engraçado, mas ele tinha uma verdade, tá gente? Uma verdade bem profunda. Tinha uma foto de uma mãe e um pai e uns 15 ou 20 filhos, assim.
Daí a mãe e o pai diziam assim, que pouca vergonha essa geração de hoje, né? Só pensam em sexo. Aí ia aquele monte de criança na frente deles. Daí ficava aquela dúvida assim, né? Quem é que só pensa em sexo com esse monte de filhos? Entende? Ficava aquela imagem dúbia. Digamos assim, tu está me acusando de pensar em sexo, mas quem tem um monte de filho é você. Entendeu como é que é a questão? Então, às vezes a gente fala, mas cai no mesmo porque a imagem queria fazer uma reflexão seguinte, que a mulher apontava que a geração só queria sexo, mas ela tinha 15 filhos. E ela só queria ter muitos filhos e não cuida, mas tinha um monte de filhos. Então, essa questão assim, do cultural, ela está muito atrelada a países que não são muito miscigenados, como, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, países da Europa, eles são países que têm outras etnias junto. Por ter isso, ele meio que se mescla e há muitas pesquisas. Essas pesquisas, estudos universitários, acabam fazendo com que a gente tenha um entendimento de leis diferentes. É diferente, por exemplo, assim, de uma cultura. Quem é que vai sair daqui? Quais os países que vão sair daqui para viver no Oriente Médio, por exemplo? Ninguém vem para o Brasil. O Brasil tem italiano, tem português, alemão. Então a gente tem um monte de etnia. E aí se muda a cultura, porque vem muitas culturas e aqui a gente acaba rediscutindo as nossas culturas. E aí é onde a gente começa a ter muitas pesquisas e vai se modificando, vai tendo um entendimento. Agora, países fechados como esses, eles não saem nunca daquela cultura porque eles não entram outras informações, né, de fora. Mas é só uma adenda, assim. A Sônia queria falar. Nós circulando. Aí eu só queria para nós refletirmos para ter uma completude ali do tema. Ela, então, é levada àquela questão e baixa a sua vibração. Por baixar a vibração pela escolha daquele mundo de prostituição, né, e entrar, porque ela acaba entrando também nesse mundo, ela atrai espíritos para ela. E como todos nós temos inimigos do passado, ela também tinha. Então ela atraiu um ex-amante do seu passado como espírito, não foi? E daí a gente poderia pegar desse ponto, então. Era justamente daí que eu queria ir até a outra página ali para a gente tá achando assim tudo, é cultural, mas são vidas, né? Dali não havia dúvidas que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outra existência, que se vinculara psiquicamente enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e não poucas vezes tomando em surtos obsessivos terríveis. Depois, seguindo ali, tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que se lhe emanava qual molusco a concha que conduz, perversamente ameaçando. Depois, mais um pouquinho, as duas entidades muito ligadas lembravam-nos um caso de chipofagia espiritual. Para daí chegar no ponto aqui que eu queria. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe. Porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados logo tomam posições de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. Porque dá para observar, não sei se a Sônia quer comentar, Sônia. Não, eu queria chegar nesse ponto aí que para mim o que acontece? Ninguém é vítima. Ninguém está no lugar errado.
muito provavelmente ele não relata, mas parece deixar claro que ela também se enlaça essas questões porque está na alma dela, né? Porque ela já traz isso do passado, lembra? Ela traiu alguém do seu passado, então isso já não é uma coisa muito distante de uma realidade dela mesma. Ela já tem essas tendências às quedas da sexualidade. Por isso, muitas vezes, atrai aquele homem ali e depois coloca ela na prostituição. Porque a gente tem uma certa... faz uma certa leitura. O algoz, ele faz uma leitura, né, da sua vítima. Assim. Então, ele consegue perceber por algum cheiro, por alguma emanação, que o atrai perante aquela pessoa e vai buscar ela. Por que ela e não outra? Se tinha tantas. Assim, ela acabou atraindo esse espírito que veio obsediá-la nela. E ela então fica naquele emaranhado, querendo se soltar, né, daquela situação. Alguém gostaria de... Fiquem à vontade para fazer seus comentários sobre isso. No livro Sexo e Obsessão, também do Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro que fala sobre os aspectos e os meandros da pedofilia e dos desequilíbrios da sexualidade e tudo mais, mas é um livro excelente. Assim. Ele fala exatamente nesse sentido. Tinha um jovem padre que, quando ele dormia, as entidades vinham e buscavam ele arrastando pelos pés. Assim. Então, ele havia se perdido na sexualidade. Ele trazia as tendências para esta vida. E volta e meia acontecia isso. Quer dizer, que o passado ele vem acordando as pessoas. Todos nós. Depois, mais adiante, lá também fala de novo. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade, mesmo que a esforço, em vez do prazer desgastante de um momento com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. Ele está justificando exatamente por que a pessoa acaba ficando nisso e se atrai por isso, né? Na sua ilusão orgânica, porém, preferem a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando as ideias absurdas de que se encontram. Soluções miraculosas, quando se manifestam em consequência manifestam as consequências afligentes que são invisíveis. Então, assim, muitas vezes para nós é mais difícil buscar no processo paciencioso as soluções do problema do que querer rapidamente. Né? A gente quer rapidamente as coisas. Quando, na verdade, às vezes, é lenta aquela mudança. Não, mas a gente não quer. Eu cheguei a ouvir, gente, eu vou dizer para vocês assim, amigos, assim, e muitos deles enveredaram para o mundo do crime. E eu me recordo de uma conversa que eu estava tendo com eles. Olha a justificativa, olha a mente da criatura. Então ele tinha roubado um banco. E aí eu falei para ele, né, sabe que existe uma lei de causa e efeito para responder por isso. Aí ele me escutou e eu disse assim, porque nada acontece por acaso. Se a justiça não te buscar, as leis divinas vão. Aí, olha a inteligência dele. Aí ele disse assim, tá, tudo tem um porém, então eu vou perder em algum momento, sim, vai perder. Então quer dizer que essa pessoa que perdeu para mim, tinha que perder para mim, né? Porque se nada é por acaso, olha, vê como é que é a questão que se usa, porque assim, aí eu disse para ele assim, não,
Ela não tinha que perder para ti. Ela tinha que perder. Mas tu escolheu ser essa pessoa. Te tiraram dela. Só que tu assume uma dívida. Tu assume essa dívida. Por um descuido, talvez, ela, né, escolheu o imediatismo e acabou, né, ou não buscou na vigilância e saiu na rua sabendo que era perigoso e te atraiu. Só que tu assume uma dívida muito grave com ela e eu já vou te dizer, tu assume duas, porque tu é uma pessoa inteligente e sabe o que tu está falando. Então tu vê que a pessoa ela usa de uma habilidade. Ela distorce a situação, porque tu quis apontar o que ele estava fazendo de causa e efeito. E ele aí quis usar esse teu mesmo exemplo para inverter a situação, para justificar que ele fez. Não estou fazendo isso porque vai ver que aquela pessoa mereceu. Exatamente. Então, mas ali fala uma coisa assim, bem nessa linha também. A existência, então ele não entendeu isso, né? A existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos nós, né, alcance a plenitude. De acordo com a maneira como cada um se comporte no míster, estará semeando as ocorrências do futuro e terá que enfrentar a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é a sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Escola abençoada, a terra do formoso, para o qual nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo que impede o brilho de amante estrelado espírito que somos. Enfim, né, ele não introjetou essa parte, né, às vezes as pessoas podem falar na casa espírita, 30, 40 anos, na igreja católica, seja onde for, e não introjeta aquilo, né? Pega só o que lhe convém, né? E isso que eu acho que a gente tem que entender, né, que é dever, né? A gente tem deveres, né, para com os outros, né? Não só para consigo, mas para outros. Então, ele se aproveitou daquela tua fala e dissociou totalmente. Sempre vai acontecer isso, né? Porque o espírito dele não quer aprender, né? Não, e tu vê que ele está fazendo uma discussão do que é cultural, né? Então, essa discussão que ele está trazendo sutilmente, ele está dizendo bem claro, será que a gente precisa realmente entregar os filhos para uma situação dessa, quando, na verdade, o caminho pode ser outro? Né? A gente quer as coisas imediatas, é o que ele está falando aqui, de forma mais rápida, porque é uma felicidade material, então eu tenho que ter um casamento bem sucedido. E isso, gente, é tão cultural mesmo, arraigado, que está estruturado lá dentro de nós. Quantos de nós pensamos igual a essa mulher? Eu diria que todos, tá bem? Não, eu não entregaria meu filho, minha filha para um casamento desse, será? Quando nossos filhos aparecem com alguém, o que a gente diz? É um rapaz do bem, é trabalhador, é advogado, então é uma pessoa do bem. É bem sucedido, é um médico. Então é uma linguagem que está muito dentro de nós. Se os nossos filhos, ou a nossa filha pensa assim, eu me apaixonei pelo gari lá do morro, e ele vai me dar uma vida, como é que a gente se comportaria? Então, para ver como está em nós também esse processo. A gente não está perguntando como é que tu vai viver essa felicidade, como é que tu vai ser feliz, tu quer essa felicidade, porque a gente atrelou felicidade a um objeto, gente. Mas é que a gente tem que ter o cuidado, a gente vai dar as desculpas como o rapaz, que deu a desculpa dizendo que ele tirou do outro lá, porque afinal de contas o outro tinha que perder, então ele só executou a lei, ele foi a lei, ele representou. E aí nós estamos também fazendo isso, não, mas tem que ter um mínimo de existência, mas o que é o mínimo de existência? Dar o que comer? Quantas mulheres hoje estão morrendo, aí a gente tem discurso, mas tinha tudo. Mas o marido deu tudo. Quantas
nós não falamos isso assim, nossa, quem que fica chorando, tem tudo dentro de casa? Veja bem como a gente atrela esse tudo a um objeto. E é inconsciente, a gente não nem reflete, a gente só pensa. Hein? A gente só pensa nisso. Que futuro? Ah, mas eu preciso para o futuro, né, da pessoa. Mas que futuro? Para o espírita não tem mais isso. Né? O futuro para o espírita é ele buscar a integralidade, né, do entendimento das coisas. Óbvio que ninguém, pai e mãe, quer que o filho fique passando dificuldade. Mas nós precisamos refletir se não há muito de nós nisso, né? E é cultural. Pensarmos isso. E muito forte isso, Fabiano, que tu colocou com muita propriedade. Independente, todos nós pensamos assim como tu falaste. É incrível como isso está. Isso, como isso está incrustido dentro de nós. Mas é bem como tu colocou também, é óbvio que a gente sempre vai querer o melhor para os nossos filhos. Né? É óbvio. Mas queira ou não queira, em algum momento a gente tem essa posição. Que é muito arraigado mesmo, infelizmente. E até ficar livre da responsabilidade, parece assim, que tu tá botando a responsabilidade numa outra pessoa. Muito bem colocado também. Porque daí, se os teus filhos têm todas as condições que tu acha que deve ser favorável, né? Tu te exime da responsabilidade deles a partir de agora. Entendeu? Daí tu não tem mais responsabilidade com o teu filho, porque ele tá bem na vida, digamos, né? E aí começam os problemas, porque aí começam os problemas de relacionamento, de como se relacionar, enfim, uma série... Isso não é só na questão da amorosidade, nós vamos para o campo das profissões, por exemplo. Mas como assim? Eu escutei assim, gente. Na minha família não tivemos... Eu sou o único, assim, vamos dizer, assim, que quebrei o elinho ali e me formei. Tá, não tem problema nenhum, porque aqui em casa cada um é feliz do seu jeito, mas digamos assim, eu escutei de colegas, amigos meus, que assim, filosofia é hobby, Fabiano. Porque não dá dinheiro. Ah, mas não me perguntaram se eu queria dinheiro. Óbvio que eu quero dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Mas, por exemplo, assim, a gente precisa se perguntar, né? Por isso que é uma juventude frustrada. Assim. É difícil, viu, gente? É difícil a gente fazer. São raízes profundas que nós precisamos refletir. Assim. Achar o meio termo. Mas, assim, eu já te passo, eu sei que eu falo também demais, né? Mas eu já te passo que a Regiane queria falar e ela depois tu fala, pode ser? Eu já falei. Não? Não, você vai dar um exemplo, Fabiano, que tu falou, aqui no prédio, a gente veio morar num apartamento um pouco melhor, né? Prédio melhor. Na primeira reunião de condomínio, eu era novo, né? E eu disse assim, aí perguntaram qual a sua profissão. Ah, eu sou professor. Ah, professor universitário, né? Eu disse, não, sou de escola pública. Tenta imaginar o que é os rostos murchando, pessoal. Sabe o que é os rostos murchando? É incrível. Só faltava ter feito ali os negócios, porque minha reunião só foi eu falar isso e pronto, acabou. E nem bom dia, boa tarde, alguns me dão mais. Porque a minha profissão é um absurdo. Eu sou professor de escola pública e moro nesse prédio como professor. Só tinha que morar lá no lugar onde sabe, professor de pouco. Só que vocês querem falar que existe uma coisa em economia de 25 anos. Né? Então é isso, é preconceito. É essa reflexão que o Filomeno vai encerrando o capítulo. Né? Que são essas fugas fáceis, quando na verdade os desafios eles são exatamente para serem desafios e não problemas. E encontrar, ele vai fazendo todo um discurso, né? As paisagens, portanto, próximas, aqui um pouquinho antes, né? A vida física disfarça pela aparência, o espírito cabalmente se encarcera procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo fazem parte
tudo fazem para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo de desencarnação, ocorrendo conforme cada um é de acordo com as suas possibilidades de recuperação de equilíbrio. Então, os disfarces, as máscaras que a gente vai vivendo, elas com o túmulo acabam derriando, né? E daí a gente se encontra o quê? Nos desequilíbrios. Quantas jovens... A gente tem notícias, vocês não têm notícia ali, morreu, matou o modelo lá nos Estados Unidos e jogaram na sacada do apartamento de 100 milhões. O marido esfaqueou ela. Mas aí vem duas perguntas, sem julgar. Primeiro, vocês veem que há uma infelicidade que o dinheiro não comprou. Segundo, o que uma jovem quer com um americano que talvez não possa ter encontrado no brasileiro? Entende? Então, assim, não, o amor, perfeito. Mas nem todos os casos são por amor, gente. Aquela coisa da ilusão fora, europeia, de sucesso, que a Joana discute isso, a ideia de sucesso e fracasso. Então, a gente precisa refletir talvez nisso. Eu vi durante toda a minha existência, assim, né? É um rapaz de família. É uma moça de família. A gente sempre... Claro que a gente não vai querer que o filho e uma filha casem com um assassino, obviamente. Mas não é só esse ponto, né? Tem as coisas materiais que ficam bastante. Vocês concordem que ele encerra esse capítulo refletindo sobre essas questões do negativismo e que talvez a gente precise olhar melhor essas questões todas? Gostaria de complementar um pouquinho. Assim, eu não tenho filho, né? Mas eu acho que a gente nasceu para ser feliz, né? Não para ter, e sim para ser. Então, se tu fizer a tua profissão que tu quiser, tu casar com quem tu quiser, desde que seja na felicidade, no amor, eu digo, tá valendo. Então, tu escolhe uma profissão porque vai te dar mais dinheiro ou porque tu vai ser feliz com ela. Tu escolheu filosofia porque tu é feliz com a filosofia, né? Então, e aí a gente vai se tornando cada vez melhor e cada vez mais feliz e fazendo as pessoas em volta da gente felizes também, né? Porque se tu tá descontente com a tua vida, quem vive próximo de ti também não vai estar muito feliz, né? E qual é a mãe, qual é o pai que não quer ver um filho bem casado, com netos, ou com uma profissão bem, não passando serviço? Qualquer escolha, né? A gente faz as escolhas e a gente vai melhorando essas escolhas, né? Por isso que a gente se permite retornar, para cada vez fazer melhor, né? E a gente tem que buscar o amor, em primeiro lugar, e o conforto material. Por quê? Porque não é de Deus a miséria, e nem a dificuldade. Isso é um fator político, como eu havia dito, né? Onde uns querem mais do que os outros. Sempre devemos buscar o melhor para termos uma vida agradável, para vivermos agradavelmente. Mas o amor faz parte disso tudo, não as coisas sustentando isso. Então, né, as pessoas que se unem, elas se buscam primeiro pelos laços e o que vem depois se agrega naturalmente, porque está bem a família. Então, o conforto ele vem naturalmente, porque a cama, ela pode ser uma cama simples ou uma cama bem bonita, ela vai ser sempre uma cama de um sono realmente, de um sono verdadeiro. Gente, eu moro numa divisa com Alvorada. De vez em quando eu visito uma amiga que mora ali, e ela mora próximo de um beco. Esse beco é um tráfico de drogas. E aquilo é noite e dia. Vocês pensem, eu vou uma hora filmar e vou mostrar para que as pessoas vejam, sem medo, eu vou fazer isso. E vou mostrar para vocês os carros de luxo que entram ali dentro. Que vida é
feliz é essa que as pessoas têm e precisam buscar nas drogas? No crack, na cocaína. Que vida feliz é essa que tu entrega o teu monitor de computador, a tua jaqueta de couro que tu comprou, o teu blusão, o teu tênis caro, como eu vejo, e eu fico assim observando, a rua é bem curta, não tem nem calçada, tá no portão. Aí eu fico observando aqueles jovens perdidos, porque querem dinheiro fácil e não do trabalho. Eles não querem do trabalho, eles querem dinheiro fácil, como ela e a moça acabou querendo. Ela talvez nem queria, mas acabou querendo. E os outros que estão infelizes por aquilo, né, entregam coisas, porque eram coisas que eles buscavam a felicidade. E aí querem continuar dando as coisas para continuar tendo a felicidade. Mas são dois poços sem fim. Um que não quer buscar trabalho e o outro que paga aquilo por uma... Então, o capítulo encerra discutindo isso, né, para todos nós, assim, fazendo esse chamado para todos nós. Alguém gostaria de encerrar lendo alguma questão que gostou e já emenda com uma prece para nós? Eu só quero fazer um registro. Uma frase que me calou muito, me despertou, é pensar: cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. E é realmente tudo isso que a gente viu hoje, né? Que tudo serve para nossa construção, para um dia a gente chegar lá. Também tem uma frase aqui que eu achei bem importante, que é bem no final, vai bem a ponto que você está falando, que eu gostei. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasia, de superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime e acesso à libertação plena, proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito da jornada imortalista. Aí termina dizendo que não havia mais tempo para reflexões, que eles tinham sido chamados ao trabalho. Então é isso, né? Essas crenças, né, que se tem, né, que na verdade não trazem a felicidade, né, mas as pessoas acham que sim. Mas é a conduta, né? É o que realmente importa, né? Mas aí tem que ter essa evolução espiritual, né? Que a gente estava falando, né? Para entender que acima das culturas, das religiões, dessas crenças que a gente fica prisioneiro, né? Ou acaba, digamos assim, ouvindo muito isso e projetando, a gente, quando consegue, então, se libertar, né? Ali, né? A gente acaba conseguindo, né? Encontrar realmente o que importa, né? Que é isso que eu estava falando, né? Os valores, posso chamar isso que eu estava falando ali, os valores, né? Assim, o que as pessoas vão buscar na droga, na riqueza, na coisa assim, e não o valor que te faz feliz, né? Como tu falou, eu faço filosofia porque eu gosto, me faz feliz, psicologia, né? E às vezes a gente escuta isso que tu falou, né? Mas por que não escolheu isso e aquilo? Mas escolheu aquilo que sabia que ia te trazer um aprendizado interior, uma coisa que ia te dar uma satisfação pessoal, né? Acho que é isso. Perfeito. Então tá, a gente encerra então o nosso capítulo com essas reflexões que todos nós aí fomos pontuando, né? E abrimos para fazer a nossa prece, encerramento. Deixamos à vontade. Se tu quiser fazer, Rita, ou a Rejane, a Dona Vedir, a Sônia, Marlene, Hilário e outros aqui do grupo. Vamos ver quem está aqui mais aqui. Quer fazer para nós, Silvana? Posso fazer? Tá bom.
Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso divino irmão, nosso mestre amoroso, e vamos agradecer as correntes espirituais que nos assistem neste estudo, agradecer ao irmão Manuel Flamengo de Miranda, que nos trouxe esses ensinamentos, essas reflexões. Vamos agradecer a Deus, sobretudo pelo dom da vida, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estarmos estudando, estarmos buscando o nosso melhoramento. E pedimos que a vossa luz, Senhor, o vosso imenso amor, envolva todos nós neste momento, envolva todas as pessoas que a nós estão ligadas pelo pensamento, pelos sentimentos, envolva todos os nossos familiares, todos aqueles a quem amamos e também aqueles que ainda não aprendemos a amar, mas que possamos nos esforçar para isso. Agradecer ao Senhor essa oportunidade de evangelização de almas. E todas as oportunidades que temos, Pai, de nos melhorarmos e chegarmos até nós. E assim, agradecidos, pedimos que possamos aqui estar novamente na próxima semana, com bom ânimo, com alegria, com a vontade sempre de aprender e de nos melhorarmos. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.